Já durante o verão, que é ótimo. Faz muita gente no Brasil. Eu já sou prós atrás, pesos atrás. É um espaço para debater, estudar, abrir fronteiras e criar uma nova e maior relação entre os países de língua portuguesa. Um espaço para associações, editoras, governos, jornalistas, intelectuais e artistas. O intercâmbio de ideias, conhecimentos e experiências trará mais força aos laços entre os países de língua portuguesa, promovendo uma compreensão profunda e contribuindo para a construção de uma comunidade mais coesa, quando, como hoje, o território se apresenta desmaterializado e a língua não é mais apenas um instrumento, mas é uma verdadeira plataforma. Ao contribuírem com o seu pensamento para este projeto, vultos da música, da literatura, das artes, como Mia Couto, Lilian Schwartz, Sérgio Godinho, Suzy Villa, Rui Castro, Yara Monteiro, José Cabaleiro, Mirna Queiroz, António Graça, Jamila Ribeiro, Judite Fernandes, Laurentino Gomes, entre mais de uma centena de personalidades dos 4 continentes, definem um novo universo de possibilidades. Esqueço-me de muitos estão aqui. Foi este projeto da Cidadania da Língua que tornámos público em 5 de maio do ano passado, em Poços de Caldas. A Gisele está aí, quero agradecer estar, celebrando o Dia Mundial da Língua Portuguesa, que chamou a atenção de um dos nossos parceiros do protocolo que assináramos no dia de Tiradentes, a 21 de abril do ano anterior, também na presença do Sr. Presidente do Senado. Esse projeto chamava-se Cidadania da Língua e o Presidente da Câmara quis dar-lhe uma casa. Esta é a primeira. Mas, aparentemente, o projeto era bom e conseguiu congregar não apenas a vontade do município, mas de muitos outros parceiros, cidadãos, instituições e empresas de Portugal e do Brasil, com as quais estabelecemos termos de cooperação e muitos dos quais hoje estão aqui conosco. Permitam-me que os cite. A Câmara de Coimbra, o Senado Federal, o Instituto de Camões, a Embaixada de Portugal no Brasil, a Embaixada do Brasil em Lisboa, o AICEP, o Consulado-Geral de Portugal em São Paulo,
do Governo de Minas Gerais, a Associação Portuguesa de Pesquisadores e Estudantes Brasileira, a Bienal do Livro de Pernambuco, o Clube de Mulheres Empreendedoras de Língua Portuguesa, o Restaurante Cícero, a Câmara Portuguesa de Minas Gerais, a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, o Diário de Coimbra, o Festival de Cinema Festim, a Casa de Portugal de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Instituto de Estudos Filosóficos da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, o Instituto de Cidades Criativas de Minas Gerais, a Associação Sempre com Papo, o Anticatline, a UAU, a Associação Mais Lusofonia, a Casa do Brasil, a Orquestra Filarmónica de Minas Gerais, a Editora Nós, o Instituto Politécnico de Leiria, o SESC de São Paulo, a Universidade da Beira Interior, a Universidade de Coimbra, a VOLA e a Viva Pleno. Por ordem alfabética, com toda esta gente que nós construímos este projeto. Quero dar uma palavra especial, que são duas, que são três. A primeira, quem nunca me esqueço, ao embaixador Luís Faro Ramos, porque num dia de verão, ainda presidente do Instituto de Camões, ter acolhido a alma mater do nosso projeto, que começa na literatura, 200 anos, 200 livros, uma curadoria que, conjuntamente com o Senado, longe das fake news, nos ajudou a celebrar os 200 anos do Brasil em conjunto. Quero dar também a si, Senador Rodrigo Pacheco, que considero também a mim, hoje homenageado na minha cidade, e ao José Manuel Silva, Presidente da Câmara, por acreditarem que a vontade de homens e mulheres pode criar novos futuros e encontra acolhimento em instituições seculares. Esse é o vosso contributo e é extraordinário. Essa validação institucional faz toda a diferença para mim e para aqueles que na Associação Portugal-Brasil de 200 anos acreditam que cuidar de partilhar e fazer conhecer a cultura e a língua portuguesa a todos os que a usam não é só gestão cultural, mas cuidar do nosso futuro comum. Agora, uma última palavra para os que me acompanham na missão de dar corpo e vida a estas ideias e que programam em conjunto as atividades da Casa da Cidadania da Língua. São poucos, por isso vou referi-los um a um. O Carlos Moura Carvalho, a Luísa Romão, a Célia Sousa, o André Dias, o Ricardo Magalhães e o Rafael Nascimento. Está tudo ainda apenas a começar. Agora é preciso planear com rigor, captar os recursos e o envolvimento dos atores governamentais, das instituições académicas, das empresas, da sociedade civil, para que este esforço conjunto torne esta nossa visão em realidade e aproveite todo o potencial que esta ideia e esta casa têm para oferecer. Obrigado. Vai dar a palavra à Sua Excelência, o Presidente do Senado Federal do Brasil, Senador Rodrigo Pacheco. Boa tarde a todas as senhoras, todos os senhores. Eu gostaria de saudar de maneira muito especial o presidente da Câmara Municipal, José Manuel Silva, repito, um amigo do Brasil, que me deu a honra de receber hoje a medalha de ouro do município de Coimbra e a recebo com uma alegria pessoal e com uma enorme honra de representar o Senado Federal, acompanhado por toda a senadora Daniela Ribeiro, o senador Davi Alcolumbre, o senador Jordano e o senador Ciro Nogueira, a quem igualmente e penhoradamente agradeço. Quero cumprimentar o presidente da Associação Portugal-Brasil, José Manuel Diogo, cumprimentando pelas palavras e pela mais uma iniciativa de estreitamento de laços entre os países de língua portuguesa. Sou embaixador do Brasil, de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos. Sou embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro. Cumprimento todos os membros de corpos diplomáticos presentes. Presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, o Tacílio Soares da Silva Filho. Para mim era mineiro, mas descobri ontem que é piauiense, assim como o Ciro Nogueira, mas é mineiro de coração. Quero cumprimentar todos os meus colegas que já o fiz, que me acompanham nessa comitiva. Permito um cumprimento especial ao Dr. Maurício Campos Júnior, que me ensinou o ofício da advocacia. Eu tenho uma existência antes da política, prefeito, e é a advocacia que me deu
o Maurício a oportunidade de conhecer e de aprofundar. Igualmente, meu querido amigo advogado Dr. Cacai, uma referência da advocacia criminal do Brasil. Todos que aqui acompanham esse momento, um momento muito importante, repito, de estreitamento dos laços da cidadania dos países de língua portuguesa, através desse espaço que constitui um instrumento de fato extraordinário para esta finalidade. É com enorme satisfação que eu retorno a Coimbra para prestigiar a inauguração dessa Casa da Cidadania da Língua. A escolha da sede da nova instituição não poderia ter sido mais oportuna. Coimbra cedia uma das mais tradicionais instituições de ensino do mundo, mas também uma das mais modernas. É uma metáfora da nossa língua, combina uma herança gloriosa e uma renovação constante, o peso do passado e o dinamismo do futuro. Enfim, a cidade de Coimbra proporciona um acolhimento excepcional a uma iniciativa como essa. Eu começo minha fala citando uma das frases mais célebres, que mais de uma vez hoje foi citada pelo nosso presidente da Câmara, José Manuel. Minha pátria é a língua portuguesa. O trecho da frase faz referência ao sentimento patriótico que a língua inspirava. Não num sentido ufanista e Fernando Pessoa de pronto descarta, mas numa evidência do amor e do zelo que o imenso poeta português tinha pelo idioma. Como toda boa citação, o pensamento de Fernando Pessoa repercutiu e ainda repercute ao longo da história. A maneira como repercutiu ressalta que a língua portuguesa tem uma importante vocação cidadã. E essa vocação, esse vínculo entre a língua e a cidadania, evoluiu e se transformou com o passar dos anos. José Saramago, outro luminar português, reconheceu a diversidade do mosaico linguístico ao declarar: não há uma língua portuguesa, há línguas em português. Saramago reconheceu a riqueza da vivência das antigas colônias no que toca à língua portuguesa. O moçambicano Mia Couto, um dos maiores escritores da atualidade, reforçou esse ponto de vista quando disse: a minha pátria é a minha língua portuguesa. E Caetano Veloso, um dos grandes da cultura do meu país, cantou: a língua é a minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero frátria. Frátria, a língua portuguesa, antes de instrumento de dominação, hoje em dia traz em si desejo de irmandade, de equivalência. Reflete a identidade da lusofonia contemporânea, do projeto da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP. Nós, países lusófonos, já não somos império e colônias. Somos países amigos, países parceiros, países irmãos. A língua portuguesa é o oceano que todos compartilhamos. A língua portuguesa é patrimônio da humanidade e somos todos filhas e filhos da humanidade. Mas o momento atual dos vínculos entre cidadania e língua se expressa ainda melhor nas palavras de Conceição Evaristo, linguista, pesquisadora, professora universitária, doutora em literatura comparada, essa brilhante mulher negra do estado de Minas Gerais, do qual eu tenho a honra de pertencer, ao qual eu tenho a honra de pertencer e representar no Senado Federal, escreveu no poema Vozes Mulheres, aspas, a voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas, fecho aspas. Como os versos indicam, a voz de quem fala é um tema essencial nas relações entre língua e política. Nas democracias, os indivíduos precisam ter voz. Pois a iniciativa que hoje inauguramos, esta Casa da Cidadania da Língua, é marcadamente política, no caso de José Manuel Diogo. Ela surge como uma filha do eu lírico de Conceição Evaristo. Recolhe e traz à tona as vozes mudas, caladas, engasgadas. Nesse contexto, nossa missão não é mais a de celebrar a língua portuguesa em si mesma, mas a de celebrar as pessoas que falam essa língua. Nossa missão não é mais a de homenagear as diferentes pátrias que adotam o português, mas a de valorizar os povos que compõem essas pátrias. Nossa missão segue sendo a de dar voz às pessoas, voz aos marginalizados, voz aos periféricos, voz aos desvalidos. A esse respeito,
Ressalto que os dias de hoje têm visto o povo conquistar a sua voz, uma voz que é ativa e que fala cada vez mais alto, uma voz que não se deixa calar, como ilustra a história de vida da própria Conceição Evaristo, uma das mentes mais lúcidas do Brasil atual. Esta é uma obra em andamento, uma obra que nunca termina, mas não nos limitemos a isso, a dar voz às pessoas. Precisamos também dar-lhes ouvidos, ouvi-las falar, ouvi-las gritar, escrever, recitar, encenar, cantar. Viva a cultura! Interpretar as histórias da lusofonia, reconhecer nessas histórias a variedade de matizes, de acentos, de narrativas. Entender que é por meio delas que uma sociedade vive e pulsa. A cidadania de uma língua passa por isso. Essa é a nossa missão. Também vale a pena lembrar, senhoras e senhores, o que a cidadania da língua não é. A cidadania da língua não é critério de assimilação. A cidadania da língua não é vínculo exclusivo. A cidadania da língua não legitima discriminação ou preconceito, segundo critérios de alfabetização, acento, fluência ou ajuste à norma culta. Porque a cidadania não é nem nunca será muro ou barreira entre os povos. A cidadania não é nem nunca será um impeditivo para as pessoas exercerem os seus direitos. A cidadania da língua é o oposto disso tudo. Admitir a cidadania da língua como premissa significa reconhecer no idioma o poder de acolher, de unir as pessoas, de tecer narrativas, de despertar empatias. Admitir a cidadania da língua como premissa significa reconhecer o papel do ensino da língua, das artes, da educação e da cultura em aproximar as sociedades e trabalhar por esse ideal. Admitir a cidadania da língua como premissa significa manifestar a vontade de paz, harmonia e união entre as nações. É disso que tratamos aqui. A língua é patrimônio social e cultural. Não pertence ao Estado, mas aos seus falantes. Não é à toa que uma instituição como a Casa da Cidadania da Língua resulta de um pacto, que é, em essência, um pacto cidadão entre instituições cidadãs. Um pacto entre representantes dos povos e da sociedade civil. Um acordo entre dois parlamentos, o Senado Federal Brasileiro e a Câmara Municipal de Coimbra, e uma entidade sem fins lucrativos, a Associação Portugal-Brasil 200 anos. Um acordo que ainda conta com a participação de instituições de peso, como a Universidade Federal de Minas Gerais, o Instituto Camões e a Universidade de Coimbra. O esforço que temos feito para aproximar nossas culturas tem dado excelentes resultados, como vimos nas comemorações do bicentenário da independência do Brasil, com diversos projetos e diversas realizações a celebrar esta data, como 200 anos, 200 livros. A Casa da Cidadania e da Língua também o é. Quero então concluir minha fala fazendo votos para que essa iniciativa sirva não só aos cidadãos do Brasil e de Portugal, mas de todos os países lusófonos e de outros países que também não o sejam, que queiram também desfrutar dessa grande realização. Que nossas trocas sejam cada vez mais intensas, nossos laços cada dia mais fortes e que nossa língua comum aproxime cada vez mais as nossas culturas e as nossas pátrias. Muito obrigado.